Fala turma, beleza? Espero que todos estejam bem com saúde. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da prova mensal, tá? Para temida prova mensal, para dar uma força aí para vocês, tá? Recapitular aí tudo que a gente trabalhou durante essa primeira parte aí do semestre, tudo bem? Beleza? E que a prova ela não estava tão difícil não, ela estava equilibrada. Ela tinha questões muito fáceis e questões um pouquinho mais complicadinhas, tá? Vocês vão perceber isso agora. Na primeira questão aí é uma questão teste e fala sobre o feudalismo na Alta Idade Média. Você tinha que assinalar a questão que estava relacionada com o período da Alta Idade Média. Olha a afirmação número 1. Os servos viviam sob o domínio dos senhores feudais. Correto, tá? Tanto na Alta Idade Média como na Baixa Idade Média. Os servos ficaram nas mãos dos senhores feudais. O feudalismo só depois do século XV que você tem aí o fim dessa relação, vamos dizer assim, de maneira hegemônica, né? Mesmo depois da Idade Média, algumas sociedades ainda vão viver nesse tipo de relação de servidão, tá bom? 2. Declínio das atividades rurais? Não. A Alta Idade Média é agricultura de subsistência, mundo rural, as cidades sendo abandonadas. 3. Sociedade rigidamente estamental, mas com grande mobilidade entre as classes. Não faz sentido essa afirmação número 3. Ou é estamental ou tem mobilidade. As duas coisas juntas são opostos. 4. Período de total domínio da Igreja Católica? Correto. A Igreja Católica está no topo da sociedade no sistema feudal. O clero, né? 5. Grandes senhores de terra e o clero exploravam os camponeses. Correto, com os impostos. Senhores feudais com os impostos como banalidades, né? A corvéia, a talha, e o clero com dízimo. Portanto, a resposta correta C. Tá aí, ó, x na letra C. Afirmativas 1, 4 e 5. Do exercício número 2 faz referência àquele gráfico que eu coloquei na segunda aula do ano para vocês. No gráfico passado em aula para explicar o momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, foi chamada a atenção para um fato muito interessante. No momento em que a linha do feudalismo crescia, a da Igreja Católica também crescia. E a partir do século X, quando temos o início da queda do modelo feudal, a Igreja Católica também acompanha essa queda. Sendo assim, responda. Explica a relação que existe entre o crescimento do feudalismo junto com o crescimento da Igreja Católica. Ora, turminha, a relação é que o feudalismo enfraquece o poder do rei. Portanto, os nobres eles ganham força. Portanto, o rei ele não consegue dar ordens nos feudos. Todo feudo tem sua lei, moeda, peso e medida. E por que isso fortalece a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica é a única que está presente em todos os feudos. É a única que consegue dar ordem em todos os feudos. Se existe algum tipo de unidade no mundo feudal, essa unidade é através da religião. Se os nobres eles têm diferentes maneiras de contar o peso, a moeda, a medida, e eles têm diferentes leis, ora, uma coisa em comum entre eles é a lei de Deus, é a lei da Bíblia cristã passada pela Igreja Católica. Por isso é um fortalecimento da Igreja. Enquanto todos estão divididos, a única forma de ocorrer uma união entre eles é a partir da religião. Beleza? Bora lá para o exercício 3. Questão número 3. Tá lá, na imagem ao lado, coloquei aqui embaixo essa imagem, tá? Temos a representação do terror vivido na Europa durante o século XIV. Muitos corpos jogados, representando os mais variados setores sociais da época, e tendo que serem transportados para longe das cidades, pois a doença poderia se proliferar mais ainda. Dito isso, mostre qual doença o quadro faz referência e indique qual era o transmissor. Pergunta fácil. A doença era a peste negra ou peste bubônica, e o transmissor era a pulga do rato. Quem colocou rato eu considerei. Tudo bem? Beleza? Olha lá a letra B. Explica a seguinte afirmação. Essa doença não só matou uma população, mas mudou um sistema que a partir dela começou a ficar centralizado. A crise do século XIV e também a crise do feudalismo. Você teve a peste bubônica, ela matou nobres e também os trabalhadores. Consequência, os nobres não tiveram condições de manter as terras. Qual é a solução dada? Devolver as terras para o rei.
Portanto, o rei volta a ter o território que estava dividido, ele volta a ter o seu poder centralizado. Beleza? Próxima questão. Na formação das monarquias, as relações com as camadas sociais eram fundamentais para os reis. Essas relações se resumiam entre os reis com a burguesia, nobreza e representantes da igreja. Explique nas linhas abaixo o papel que a burguesia tinha em contribuir com o poder do rei. Essa questão, turma, ela tem um detalhe bem interessante. Poder do rei. Como a burguesia ela contribuía para o poder do rei? Muitos colocaram só pagamento de impostos. Tá, mas como o pagamento de impostos ajudava o poder do rei, contribuía com o poder do rei? Com o pagamento desses impostos, o rei garantiu o salário do exército e dos seus funcionários, dos fiscais, dos juízes. Com isso, mantém o reino organizado, centralizado. Esse é o papel da burguesia. Essa é a resposta totalmente correta. Se você colocou só impostos, eu não considerei 0,6, teve desconto. Questão número 5. A questão número 5, tá lá, leia o texto. Quando se estuda o período em que o monarca tem seus poderes acoplados em si, concentrados em si, não são apenas as questões políticas e econômicas que unicamente sustentaram os poderes exercidos pelo rei. Diversos pensadores se esforçaram em refletir sobre esse novo tipo de governo. Entre outras questões, se preocuparam em arquitetar quais medidas, comportamentos e valores seriam mais bem empregados na manutenção do poder real. De fato, pensar a estabilidade de um governo concentrado nas mãos de um indivíduo exigiu respostas a uma gama de problemas. É um texto bem interessante, porque a gente pensa muito na questão política e na questão econômica. No entanto, eu preciso também ter um conjunto de ideias que irão contribuir para que o rei continue afirmando seu poder. A letra A. Um desses pensadores responsáveis por auxiliar na sustentação da política absolutista teve como teoria provar que somente um rei garante a paz social. O nome desse teórico é Hobbes. Questão fácil, turminha. Apresentei para vocês dois pensadores, o Hobbes, e a letra B você vai citar o francês, o Bossuet. Cite o nome desse segundo teórico e diga qual era a sua teoria. O Bossuet era o teórico em que defendia que o rei era um ser divino. Questão fácil. Essa questão 5 aí, muito fácil. Questão número 6. Como colocado no final do texto, que eu acabei de ler no slide anterior, para que pudesse ocorrer a estabilidade de um governo absoluto, foi necessário resolver alguns problemas. Um desses problemas foi o exército. Apresente o motivo dos reis absolutistas não terem continuado com o modelo do exército feudal. O exército feudal, turminha, não garantia ao rei uma guarda profissional e permanente. Por que ela não garantia isso? Porque o exército no mundo feudal dependia do número de servos que tinham dívidas com o nobre. Portanto, o número de soldados variava, dependendo do período e do tempo. Portanto, houve essa mudança para que o rei tivesse um exército profissional, portanto treinado e permanente. Então eles recebiam um salário. Tudo bem? Questão número 7. Patrimonialismo é um conceito desenvolvido pelo sociólogo alemão Max Weber no fim do século XIX e é aplicável tanto à disciplina de história quanto à sociologia. Esse conceito tem o objetivo de compreender um modo específico de dominação ou de poder. Dito isso, mostre como o patrimonialismo era exercido na França de Luís XIV. Turminha, fizemos um exercício na apostila sobre o termo patrimonialismo. Como que o patrimonialismo era exercido? O patrimonialismo era exercido quando o rei usava do dinheiro público ou de qualquer coisa pública para objetivos pessoais. Coloquei um exemplo, Falei do dinheiro, viagens, festas e roupas. Isso é uma forma de ação patrimonialista, não é a única. Tudo bem? Beleza? Bora lá, questão 8. Na imagem lá temos o rei João sem terra, na prova, Tinha lá assinando a Magna Carta após um levante feudal. A nobreza e o clero estavam descontentes com o rei. Por quê? Primeiro, eles estavam descontentes do rei porque o rei João sem terra, o rei João, porque esse termo sem terra vem após sua morte. O rei João ele estava acumulando muitas derrotas. E com essas derrotas, ele fazia o aumento dos impostos. E na Inglaterra,
a nobreza e o clero pagavam esses impostos. Por isso esse descontentamento. Uma questão simples, também fácil de responder. Questão 9. A alternativa que mostra uma característica correta do governo de Henrique VIII. Bora lá. Letra A. Lutou contra a Igreja Católica. Certo. Tendo como único interesse se divorciar, não tendo em mente interesses políticos, religiosos. Turminha, essa A, alguns colocaram e ela está incorreta. Afirmei isso fortemente a vocês, que o Henrique VIII, ele tinha um interesse aí político e religioso. Ele queria ser chefe religioso também. Por isso que a questão certa é a letra D. Ele fez a reforma religiosa, lutou contra a Igreja Católica, mas o objetivo principal não era se divorciar, mas era ser chefe político e também religioso na Inglaterra. Última questão. Aí sobre a Elizabeth, né? Letra A. Podemos afirmar que esse quadro foi feito no período conhecido como absolutista? Justifique sua resposta. Turma, com certeza foi um quadro feito no período absolutista, porque como você tem aí, está recheado no seu módulo, no módulo 2, os reis e rainhas com roupas, com joias, tudo para mostrar poder, mostrar riqueza. Você também podia ter colocado, dando destaque, onde está a mão da rainha, o globo terrestre. Ela é a governante do mundo, ela é a controladora do mundo. Tudo bem? Letra B. Aí a imagem vai sumir, mas preste atenção aí nesse quadro que está ao lado da Rainha Elizabeth, das caravelas, do lado esquerdo. Bora lá. Na parte superior esquerda do quadro são representadas caravelas, a burguesia. Podemos afirmar que a burguesia foi o único setor que apoiou Elizabeth I? Justifique esse outro apoio. Turminha, foi uma união, né? A Elizabeth ela conseguiu unir a burguesia e a nobreza. A nobreza, depois da política do cercamento, porque ela ofereceu terras. E daí a nobreza começou a criar ovelhas. Última questão. Podemos afirmar que o governo da Rainha Elizabeth comprova que o parlamento ficou soberano à rainha? Justifique sua resposta. Turma, o governo da Rainha Elizabeth, o governo da família Tudor, ela mostra que o parlamento não ficou soberano, já que tudo que a Elizabeth ela acabava propondo era aprovado. Então, as suas vontades eram colocadas. Portanto, mesmo com o parlamento, a Inglaterra conseguiu ser um reino absolutista. Beleza? Espero que vocês tenham ido bem. Eu já postei essas notas, tá bom? Está lá no site da escola. Qualquer dúvida, qualquer problema, estou aqui. Tem o chat aí para você conversar comigo. Tudo bem? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula.